Olá, na aula de hoje eu vou mostrar aqui a resolução da lista 2 do curso de Introdução ao Desenvolvimento Web com JavaScript. Nós temos ela aberta aqui ao lado e nós vamos usar o VS Code, o Visual Studio Code, para resolver. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar um arquivo JavaScript para o meu exercício 1 e aqui eu vou estar resolvendo essa primeira questão. Faça um programa que calcule a soma dos primeiros 50 números pares. Para isso, utilize as estruturas de repetição. Bom, nesse caso aqui, poderia ser usado qualquer uma das estruturas de repetição, porém eu irei usar o for. Então, o for, eu irei usar o for padrão, digamos assim, porque existem alguns tipos de for, teria o for in, for off, mas o que eu vou usar é o for padrão. Então, o for padrão ele vai ter três argumentos aqui separados por ponto e vírgula. O primeiro deles é uma variável que a gente pode estar declarando aqui, que vai ser o iterador. Eu vou iniciá-lo com 0. Em seguida, a gente vai ter a condição para o loop. Então, por exemplo, se você tem o while, ele vai fazer o loop enquanto tivesse condição. A mesma coisa do while aqui. Esse aqui é exatamente a condição do while. Então vamos lá. Enquanto i for menor do que... No caso, como nós temos 50 números pares, então nós queremos os números pares de 0 a 100. Então vamos botar aqui 100. O exercício não deixou muito claro se devemos considerar o 0 ou não, mas eu irei considerar sem ele, então com ele no caso. E aqui eu vou botar i mais igual a 2. Então esse vai ser o meu for. Então os primeiros 50 números pares, a gente quer a soma deles. Então como que a gente vai estar fazendo isso? Bom, eu irei criar aqui uma variável inicial que vai conter esse resultado, eu vou chamar de res, e eu vou iniciá-la com 0. Aqui, durante a cada iteração do nosso for, eu irei somar a ela o valor de i. Dessa forma, como a gente vai ter aqui que o i vai passar por todos os números pares até 100, ele vai ser somado aqui nessa variável e ela vai sendo cada vez maior. Então vai começar sendo 0, depois vai 0 de novo, depois para 2, 4, aí vai somar com 4 no caso, vai virar 6 e assim por diante. Então com isso nós temos ali o nosso exercício. E agora, para mostrar o valor, eu iria aqui dar um console.log no nosso res. Agora eu vou executar o nosso código. Eu irei usar aqui o Node para isso. Eu já tenho ele instalado na minha máquina. Primeiro eu vou acessar aqui a minha pasta. Agora eu vou executar aqui com Node 1.js. E deu aqui 2450. E esse aqui é o resultado que a gente está querendo. Bom, caso você tenha feito aqui de uma forma diferente, você tenha considerado que o 0 não é um número par e ido até 102, não tem problema, a gente vai estar considerando também porque o enunciado não deixou isso muito claro. Então vamos agora para a questão 2. Na questão 2, a gente quer ali vários casos no caso, e para cada um deles a gente vai declarar um objeto com seus atributos. Então vamos criar aqui o nosso objeto da letra A, que é para mostrar coordenadas tridimensionais de um ponto, x, y e z. Então a gente cria um objeto com JavaScript, a gente basicamente aqui vai ter uma constante ou uma variável, mas nesse caso é mais ideal uma constante. E a gente vai colocar aqui o nome da nossa variável normalmente. Então eu vou botar aqui coordenadas
Eu vou até deixar aqui um comentário para mostrar aqui a letra A. E eu vou botar aqui que ele é igual. E eu abro aqui a chave, assim como eu vou fechar ela, e isso vai mostrar aonde inicia e aonde termina o nosso objeto. E aqui dentro eu vou declarar os atributos. Então temos aqui o x, aí pra gente botar aqui a chave vai ser o x. Separa por 2 pontos, vamos ter o valor desse x. E nesse caso aqui a gente não está especificando nenhum valor, então vou botar qualquer coisa. Eu vou colocar como 0 mesmo, vírgula. Agora eu vou aqui para o nosso y, que vai ser 0 também. E o nosso z vai ser 0 também. E eu botei o caractere errado. E com isso nós fechamos aqui o nossa primeira questão desse item 2. Vamos agora para a segunda, a letra B. Então, eu vou declarar aqui uma nova constante já. A gente quer aqui o cadastro de um paciente. Eu vou chamar de paciente e eu vou colocar aqui nome. Eu vou colocar o meu nome, que é Pedro. Agnes, já que nós temos 2 professores chamados Pedro. Idade, vou colocar também a minha idade, que é 22. Altura, minha altura é aproximadamente 1,87. Para colocar aqui casa decimal no JavaScript a gente separa por ponto. E aqui o meu peso é aproximadamente 65 quilos. E com isso a gente conclui nossa letra B. De novo, os valores não importam, basta você declarar corretamente as chaves para a gente verificar se vocês sabem declarar corretamente um objeto no JavaScript. Vamos para a letra C agora. Então vai ser correntista. Faltou o const aqui, ou let. Eu vou abrir aqui a chave e vou colocar nome. Neste caso aqui eu vou colocar o nome, pode ser, vou colocar BB, Banco do Brasil. Vou colocar aqui o saldo. Opa. Saldo vou colocar aqui 1000. Eu vou mudar aqui, em vez de saldo, vou colocar saldo corrente. Aqui eu vou colocar saldo poupança. Eu vou colocar aqui 1000 também. E última transação. Eu vou colocar uma data no formato aqui de string. E eu vou colocar aqui, isso aqui vocês não precisam se preocupar, mas eu vou colocar no formato que normalmente é usado aí pelas aplicações. Formato mais comum aí nas aplicações, como por exemplo no próprio navegador vai ser esse formato, banco de dados, entre outros. Que é primeiro ano, vou colocar aqui 2022. Em seguida a gente bota separado pelo hífen, a gente vai colocar o mês. Vou colocar a data de hoje, então vai ser 04 e finalmente o dia, separado também por hífen. E temos aí nossa última transação, mas isso aqui vocês poderiam colocar no formato que vocês acharem melhor. A gente não está avaliando se você sabe representar uma data no JavaScript. Inclusive existem várias formas de fazer isso. Então vamos continuar. Por fim a gente vai ter aqui o código agência. Sobre essa questão, você não importa os nomes que você colocou, você pode colocar qualquer nome nos seus atributos, desde que eles estejam bem autoexplicativos. A gente bateu e sabe, tá, isso aqui representa aquele atributo. É importante isso, mas também não muito vital fazer isso não. Se você estiver deixado com um nome difícil de entender, a gente pode tirar um pouquinho só de nota por não saber exatamente o que você quer dizer, mas isso não importa tanto assim, vai funcionar do mesmo jeito. Só vai ficar mais difícil a manutenção. Então, código agência, eu vou colocar aqui 1, 2, 3. Código
corrente, vou colocar 456. E com isso a gente conclui aqui o nosso objeto. Vamos agora para a última letra, que é a letra D. Eu vou declarar aqui um novo const. E a gente vai ter aqui um aluno. O aluno vai ter um nome. Eu vou colocar novamente meu nome aqui, Pedro. Vai ter o número de matrícula, vou chamar de matrícula. Eu vou colocar minha matrícula da UNB. Curso, eu vou colocar o meu curso da UNB também. Em seguida temos o departamento. Eu vou colocar aqui a abreviação do Departamento de Ciência da Computação. Vou colocar aqui o período. O meu período atualmente é o 8º semestre. E ingresso. O ano de ingresso, meu ano de ingresso foi 2018. E é isso, com isso a gente completou aqui a questão 2. Então, espero que vocês tenham conseguido fazer. E vamos aqui para a próxima questão. 3.js, JavaScript. Cria uma função que receba os parâmetros nome, e-mail e telefone e retorne um objeto com essas informações. Então vamos lá para criar uma função. A gente pode declarar aqui como function. Existem algumas formas de declarar também, mas eu vou usar aqui nesse caso o function normal. A gente vai colocar function, o nome da nossa função. Eu vou chamar ela de construtor, já que ela vai construir um objeto pra gente. E ela vai receber aqui o nome, um e-mail, telefone, e é isso. E ela vai retornar um objeto que tenha estes dados aí. Então a gente pode dar aqui um return no nosso objeto. E eu vou colocar aqui, então o nome vai ser aqui o próprio nome. E-mail vai ser aqui o próprio e-mail que a gente recebeu. E telefone vai ser o próprio telefone que a gente recebeu também. E isso aqui você pode estar achando ser nome, e-mail, telefone. Mas isso aqui é totalmente válido, porque isso aqui ele não vai traduzir aqui literalmente o nome que nós temos nessa variável. Ele vai realmente colocar o atributo nome e ele vai passar aqui o valor do atributo nome que foi recebido ali. Então vamos testar aqui. Vamos dar aqui um console.log para a gente estar visualizando. E vamos chamar aqui o nosso construtor. E eu vou passar aqui Pedro. E-mail, vou botar pedro@gmail.com. E no telefone eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vamos ver aqui o que vai dar isso. E tá aqui, nome, Pedro, e-mail, pedro@gmail.com, telefone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é exatamente os dados que a gente passou para essa função. Então, assim a gente vai estar resolvendo essa função. Você poderia ter passado aqui os argumentos com nome diferente, caso você ache que isso aqui fica confuso, mas isso aqui é totalmente normal. Inclusive é muito utilizado esse negócio aqui que fica desse jeito em linguagens orientadas a objeto, por exemplo Java, C#, entre outros. O próprio JavaScript é orientado a objetos, mas não obrigatoriamente, ao contrário de Java, por exemplo. Então o nosso curso não é de Java, então eu não vou entrar em detalhes, mas isso aqui é totalmente aceitável, assim como você colocar outro nome aqui nessas variáveis. Então
Então agora vamos aqui para a nossa questão 4. Eu vou criar aqui já o 4.js. A questão 4 pede aqui para criar uma função que recebe um array com números e retorna o mesmo array com esses números ordenados. Bom, então a gente vai ter que criar aqui um algoritmo de ordenação. Eu vou criar aqui então o nosso function ordenador, que eu vou chamar, que vai receber uma lista. Então, a minha ideia para ordenar esses números, existem muitas formas mesmo de ordenar números, que são inclusive muito estudadas em cursos de ciência da computação. Inclusive, o pessoal pode criar aí até uma nova forma de ordenação doida aí, a qualquer momento. Mas a que eu vou estar mostrando aqui para vocês é provavelmente a mais simples. Ela não é tão otimizada, existem muitas outras bem mais otimizadas que ela. Mas a gente não vai focar nesse negócio de otimização. A gente só quer realmente fazer um negócio que funcione para o momento. Então o que a gente vai estar fazendo aqui vai ser... Basicamente a gente vai passar por todos os números dessa nossa lista. E a gente vai passar comparando eles com os números lá para ir obtendo aí qual vai ser o primeiro número, o segundo, o terceiro, quarto e assim por diante. Então basicamente que a gente vai ter dois fors, um dentro do outro. Então vamos fazer isso aqui, for let i vai ser o nosso iterador, vai começar como 0, já que o primeiro item da nossa lista é o item 0. A gente vai iterar sobre todos os elementos da nossa lista. Para isso, uma forma que a gente pode estar fazendo aqui é pegar aqui o lista ponto length. Espera, eu escrevi bem errado. Length. Essa é uma palavra bem difícil aí de você estar lembrando, porque às vezes você pode confundir aqui a posição do H com a posição do T. Aí vai dar erro. Bem comum a pessoa errar isso aí. E a gente pode botar ali o i++, para a gente iterar sobre os elementos da nossa lista até chegar no último aqui, que é onde a gente vai parar o nosso for. Porém, a gente vai ter outro for aqui dentro da nossa lista. Eu vou usar agora j, já que eu já usei o i. Opa, eu botei um igual aqui fora do lugar. A gente vai comparar aqui enquanto j for menor do que lista.length também. A gente vai fazer aqui também o j++. Na verdade, isso aqui do j igual a 0 não é o que a gente quer. O que a gente vai querer, na verdade, vai ser j igual a i mais 1. Então, qual é a lógica por trás disso aqui? Basicamente, eu vou querer comparar os valores. Então, assim, na primeira iteração aqui do i, a gente vai pegar o valor que vai ser o menor de todos da nossa lista. Aí, na segunda iteração do i, a gente vai pegar o valor que vai ser o segundo menor da nossa lista. Então é por isso que a gente tem aqui o j igual a i mais 1. Então primeiro a gente vai comparar aqui o elemento 0 com o elemento 1, i é 0 mais 1. Depois a gente vai comparar aqui com o elemento 2, já que vai ter o j++, o 0 com o elemento 2. Aí a gente sempre vai considerando aqui, o elemento que está na primeira posição é menor do que o elemento que está na tal posição? Se não for, a gente vai trocar a posição desses dois. Então, o que eu vou estar fazendo aqui vai ser um if. Então, eu vou botar aqui if, eu vou acessar o elemento da nossa lista, o elemento j. Vou comparar aqui se o elemento j for menor do que o elemento i. Se o elemento j for menor do que o elemento i, a gente quer trocar a posição deles. Então, isso aqui é comumente chamado de swap. Chamado essa rotina que vai trocar a posição de dois elementos em uma lista. E isso aqui a gente pode fazer da seguinte forma: a gente pode criar uma variável temporária. E eu vou atribuir nela o valor da posição i da lista. Agora eu vou fazer com que esse elemento da posição i, na verdade, se torne o elemento da posição j.
E aqui eu vou fazer agora que o elemento que está na posição, na verdade, que a posição J da nossa lista armazene o valor que anteriormente estava na posição I. Então eu vou chamar agora o temp e atribuir aqui. Então vamos entender melhor isso aqui. Temp vai armazenar aqui o que está na posição I da nossa lista. A posição I da nossa lista agora vai armazenar o que estava na posição J. E a nossa posição J vai armazenar o que estava na posição I, que a gente armazenou esse temp aqui. Então basicamente vai trocar a posição deles. Então é isso. E isso conclui já o nosso algoritmo. Então a gente vai ter ali nosso ordenador. Então primeiramente eu vou criar aqui uma lista. Const lista. A gente abre a nossa lista com um colchete, fecha com outro colchete. E eu vou botar números aleatórios aqui dentro. Eu já tinha até salvo aqui alguns. Eu vou aproveitar eles aqui. Então a gente vai ter aqui 3, 6, 2, 3, 4 e assim por diante. A gente pode ver que eles não estão ordenados. Vamos agora executar o nosso algoritmo, a nossa função nessa lista aí. Então a gente pode chamar aqui o nosso ordenador e passar para ele a nossa própria lista. Uma coisa importante de mencionar é que a lista ela vai ser passada ali pro nosso ordenador e ela não precisa ser retornada aqui depois, porque ele vai alterar literalmente o que está nessa lista, que é a lista original que a gente tem aqui no nosso fora da nossa função. Então por isso a gente não precisa retornar, mas se você retornar aqui uma nova lista, não tem problema também, e atribuir aqui nova lista igual ao ordenador lista. Faça como achar melhor, mas isso aqui vai funcionar também, porque a gente está alterando literalmente a lista. A gente não está criando uma cópia dessa lista e passando para a nossa função. Mas isso aqui já é um conhecimento mais avançado, digamos assim. Pode não ficar muito claro ainda para vocês, então a gente vai estar considerando da forma que você tiver feito. E agora vamos finalmente dar aqui o console.log na nossa lista, para a gente ver como é que ela ficou depois da ordenação. Então vou chamar aqui node 4.js e tá aqui, nossa lista foi realmente ordenada. Vamos conferir aqui 0, 1, 1, 2, 2, 3, 6, 4, 5, 5, 6, 6 e realmente não tem nenhum número aqui maior que esteja antes de um número que é menor. Realmente esse nosso algoritmo aqui funcionou. Bom, como eu falei, esse aqui é apenas um dos algoritmos que a gente tem de ordenação. Existem muitos mesmo. Inclusive você não precisa se preocupar muito com esse negócio de ordenação aqui, saber como ordenar uma lista de forma otimizada, ou até saber essa forma aqui, que provavelmente é uma das mais simples, porque tem umas formas que são bem difíceis mesmo de entender. Você pode estar aqui usando uma função que já existe no JavaScript. Então eu vou comentar esse ordenador aqui, e eu vou estar usando aqui com vocês uma função que já vem no JavaScript para ordenar listas. Então para isso a gente vai acessar aqui a documentação do JavaScript. Eu vou pesquisar aqui JavaScript sort list, que geralmente a gente encontra com mais eficiência pesquisando em inglês, mas se você precisar em português você com certeza vai achar também. E eu achei aqui esse link do W3 Schools, que é muito bom. E tá aqui, simples assim, fruits.sort, a gente pode estar ordenando a nossa lista. Então vamos testar isso aqui, lista.sort somente, e vamos ver que se deu a mesma coisa que a gente tem aqui. E sim, deu exatamente a mesma coisa que a gente tem usando nosso ordenador aqui. Só que o algoritmo que eles implementaram aqui nesse sort é mais eficiente do que esse nosso, então ele vai executar mais rápido. No caso aqui de uma lista pequena como essa que a gente tem, não vai fazer diferença, a gente não vai perceber nenhuma diferença, mas se você tiver uma lista muito grande mesmo, tipo com milhões de elementos, por exemplo, aí você já pode perceber uma diferença aí de alguns segundos, ou dependendo até minutos, da execução de uma para outra. Então é isso, eu queria mostrar aqui que a gente sempre pode estar encontrando, se você tiver um problema muito difícil, você pode estar sempre pesquisando aí se existe alguma função já construída na linguagem
que vai resolver o problema para você. Muitas das vezes vai existir já. Como por exemplo esse exemplo de ordenar. Então é isso. Vamos continuar aqui. Segundo lista de exercício, a gente vai agora para o exercício 5. Aí, deixa eu salvar aqui esse arquivo. A gente pode ver aqui que não funcionou exatamente como a gente queria. Vamos tentar aqui então. Tá aqui const nova lista. Que parecia que tinha funcionado porque eu tinha salvado o arquivo. Eu não tinha salvado o arquivo, na verdade. Eu cometi um erro ali. Mas vamos ver aqui como que isso aqui funciona. Vou chamar de nova lista e vamos imprimir aqui. Continua errado. Então vamos analisar corretamente agora a documentação. JavaScript sort list. E vamos ver isso aqui. Que nesse caso aqui que a gente está vendo, ele está ordenando aqui uma lista de strings. A gente quer, na verdade, ordenar números. Então vamos ver aqui, sort compare. Ele está falando aqui, ó, que ordenar números pode produzir resultados incorretos. Que ele fala aqui que 25 é maior do que 100, porque 2 é maior do que 1. Então a gente vai ter que implementar aqui uma função comparativa. Então é sempre bom analisar bem a nossa documentação para não cometer esses erros como que eu fiz aqui. Inclusive a gente não precisa atribuir uma nova lista. A gente vai usar aqui a própria lista, que está escrito aqui na documentação, aqui em cima, que ele sobrescreve o nosso array original. Então, como que a gente pode estar criando a nossa função comparativa? Bom, vamos ver aqui. Temos aqui, por exemplo, a função vai retornar a menos b, que ela deve retornar negativo, zero ou positivo, dependendo dos argumentos. Então, quando o sort compara dois valores, ele vai enviar valores para a função de comparação e ele vai ordenar de acordo com o que for retornado. Então vamos ver. Então a gente quer, na verdade, exatamente essa função aqui que ele está passando, que no caso, se A for menor do que B, ele vai retornar um número negativo, aí ele vai saber o que fazer com isso. Então vamos criar aqui nossa função. Como eu copiei ali, eu já vou até passar direto aqui. E vou passar aqui function comparador. Vou formatar melhor isso aqui. Então vamos testar aqui, passar agora o nosso comparador para o nosso sort. A gente não vai chamar literalmente comparador, passando aqui um A e um B, a gente vai passar a referência do nosso comparador, só o nome da função. Então vamos tentar executar agora e está aqui nossa lista corretamente ordenada, 0, 1, 1, 1 e assim por diante. Então é isso, sempre olhar a documentação quando for usar bibliotecas que já existam ou que você vai adicionar no seu programa. Então vamos continuar aqui para a questão 5. É importante ressaltar que caso você tenha usado aqui a função de sort, a gente vai estar considerando também. A gente não especificou em nenhum lugar que não poderia usar uma função já existente. Então, da forma que você tiver feito, a gente vai estar aceitando, desde que esteja correto. Caso não esteja correto, a gente vê que vocês tentaram, a gente vai considerar alguma coisa também. Então agora a gente chegou aqui na última questão, que a gente colocou como desafio. Crie uma função que receba um objeto e inverta as chaves e os valores desse objeto. Pode ser usado o seguinte objeto ali. Então, como eu não sou muito criativo, eu vou usar esse objeto aqui que está de exemplo. E agora eu vou criar aqui nossa função que vai trocar a chave com o valor. Vou chamar aqui de
invertedor. Ele vai receber aqui um objeto qualquer. E agora a gente vai ter que implementar a lógica dele para que a gente resolva esse problema. Então, vamos ver. A gente quer que aqui a chave vire Pedro Pessoa, enquanto o valor seja o nome. Então, basicamente, a gente quer isso aqui. Pedro Pessoa, 2 pontos, vai ser igual a nome. É isso que a gente quer no final. Então, vamos ver como que a gente pode estar fazendo isso por meio do programa. A gente pode estar iterando sobre as chaves do nosso objeto, usando um for específico, que é o for in. Então a gente vai passar aqui for chave in objeto. Então vamos primeiramente ver o que isso aqui faz, o que isso produz no nosso console. Vou chamar aqui chave. Então a cada iteração ele vai imprimir uma das nossas chaves. Vamos ver se ele vai fazer isso mesmo. Então vamos chamar aqui a nossa função objeto. Opa, na verdade é invertedor. E vou passar o objeto. Agora vamos executar aqui o arquivo 5.js. Está aqui nome, idade, is-professor. Nome, idade, is-professor. É exatamente o que a gente precisa. Então vamos estar invertendo agora. Como que a gente pode acessar agora o valor que está vinculado a essa chave lá no nosso objeto? Isso aqui, existem algumas formas de fazer isso. Uma delas seria que a gente chamar o objeto, abre o colchete assim como nos arrays, e passa aqui a chave dentro. Ele vai pegar aqui o valor que está vinculado a essa chave. No caso aqui, Pedro Pessoa para o nome, 21 para a idade, professor, professor, no caso se é professor vai ser true. Então como que a gente vai estar alterando nosso objeto agora? A gente pode estar aqui, vamos ver. Vamos atribuir aqui então objeto chave. A gente pode estar criando um novo atributo aqui no nosso objeto, passando objeto chave vai ser igual a nossa chave, no caso, já que a gente quer inverter. Então vamos entender melhor isso aqui. A gente vai ter aqui que na posição, nessa posição aqui que vai ter objeto chave, ou seja, por exemplo, Pedro Pessoa, a gente quer que o valor dessa chave Pedro Pessoa seja essa chave aqui, que no caso a nossa chave vai ser nome. Então dessa forma a gente vai estar criando aqui novos atributos, e após isso a gente vai querer deletar os nossos atributos atuais. A gente pode até usar o mesmo for aqui. A gente pode chamar aqui o nosso delete. Então vamos ver aqui como usar o delete no JavaScript. Sempre que esquecer de alguma coisa, não tem problema algum a gente pesquisar aqui sobre ele. Então vamos ver aqui, delete, você passa aqui o nome da sua variável que armazena a função, ponto, o atributo dela. Então vamos aqui, delete, vamos passar aqui então objeto, ponto, no caso a gente não vai passar o ponto, a gente vai passar aqui colchete chave, para poder ser qualquer coisa que estiver nessa variável chave, porque senão ele vai tentar remover literalmente um atributo chamado chave lá do nosso objeto, e não é o que a gente quer, até porque nem existe tal atributo. Então vamos chamar aqui agora o nosso console.log para ver se está funcionando aqui, se o nosso objeto foi alterado, no fim das contas. E tá aqui, 21, idade, Pedro Pessoa, vai ter o valor nome, e true vai ter o valor is-professor. Então é exatamente o que a gente queria, que a gente inverteu aqui as chaves com os valores no nosso objeto. Então essa questão aqui era um pouco difícil, e era mais um desafio mesmo você treinar aí, pensar melhor como pode estar fazendo isso, usar o que a gente mostrou lá, o for in, o delete também, que a gente mostrou, e ver se você consegue aplicar. Mas caso você não tenha conseguido fazer essa questão, não se preocupe, essa questão é bem difícil mesmo. E caso você tenha conseguido, parabéns.
Eu acho que você já está avançando muito aí na linguagem JavaScript. E com isso eu vou encerrar aqui a nossa aula, a nossa correção da segunda lista. E espero que vocês tenham gostado aí. Espero que vocês tenham conseguido resolver ao menos parte dessas questões. Obrigado pela atenção e até a próxima.